O João, ele não pensou pouco no Henry Ford, não. Ele pensou bastante no Henry Ford. E aí a gente fez uma prévia do porquê odiamos Henry Ford. Porque assim, eu vou falar, João. Eu sabia que Henry Ford era antissemita. Só que assim... Você não tinha noção de quanto, né, cara? Meu irmão em Cristo. Então, João, você consegue citar novamente... A gente pode até cortar isso porque no vídeo vai ficar repetitivo. Mas você consegue citar novamente o quão antissemita o Henry Ford era? Cara, absurdamente, né, cara? O Henry Ford é o único estadunidense a ser condecorado com a mais alta medalha nazista e a ser citado no Mein Kampf. Eu acho que esses dois dados, assim, começam a mostrar, né? O Henry Ford tinha um lindo pôster de Hitler na sua mesa de trabalho, né? E o Henry Ford já em 1919, ou seja, ele era um nazista à frente do seu tempo, atribuía todo o mal aos judeus ou aos capitalistas judeus. Os judeus causaram a guerra, os judeus causaram o surto de ladrões e roubos em todo o país, os judeus causaram a ineficiência da marinha de que Thomas Edison falou na noite passada, tá? Isso é o Ford dando uma palestra junto com o Thomas Edison e o Harvey Firestone. Firestone, o pneu, tá? O homem que virou o pneu. O homem pneu, tá. O homem pneu. O homem pneu. O Thomas Edison também era antissemita? No mesmo nível que Não, o Thomas Edison, infelizmente, só tava no rolê, entendeu? Ele se fudeu, né? Ficou no fogo cruzado lá. O Thomas Edison virou pro John Burroughs, que era o naturalista que tava lá, que era o ensaísta, né? E virou pra ele e falou assim: caralho, Kleber, que rolê é esse? Que rolê. Rolê aleatório, mano. O que esse moleque tá falando, Julinho? Tá? E isso tudo que foi relatado, isso é depois relatado nas memórias do naturalista John Burroughs, tá? Isso foi um encontro pessoal que eles tiveram, e aí o Ford falou assim, não, permita-me contar pra vocês como é o mundo, sacou? Aí ele deu uma visão de mundo, ele explanou, né? Ele deu a visão de mundo e dele. Ele misticamente começou a tocar Wagner no fundo. Aí o Burroughs olhou pro Edson e eles falaram assim, caralho, mano, que rolê é esse, velho? Exatamente, mas aí ele falou assim, não, eu falei isso com meus amigos, por que eu não vou falar isso em público? Pois é. E aí no outro ano, em 1920, ele dá uma entrevista ao New York World, onde ele fala, os financiadores internacionais estão por trás de toda a guerra. Eles são o que é chamado de O Judeu Internacional. Sabe o título do livro, O Judeu Internacional? Sim. Sabe aquele livro Nazistaço, O Judeu Internacional? Então, acredito que em todos esses países, exceto o nosso, o financista judeu é supremo. Aqui, o judeu, por enquanto, é apenas uma ameaça. Mas aí, gente, vocês podem ficar tranquilo. Por quê? Porque ele foi lá e publicou o Judeu Internacional. Ele comprou o jornal da sua cidade natal, tá? E ele publicou o Judeu Internacional com os textos que culpavam os judeus por tudo, desde a Revolução Bolchevique até a Primeira Guerra Mundial, em uma conspiração para escravizar o cristianismo e destruir o modo de vida anglo-saxão. Pois Tá. E aí vocês acham que isso é restrito aos anglo-saxões? A gente vê todos esses argumentos repercutidos num texto de um brasileiro chamado Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, que foi um dos principais líderes do integralismo, logo abaixo do Plínio Salgado. E o Gustavo Barroso, eu infelizmente tive que ler livros do Gustavo Barroso, os integralistas o tempo todo. Quando eles vão criticar meu vídeo sobre integralismo, eles falam, este homem não leu nada de integralismo. Eu gostaria que isso fosse verdade. Sério, eu queria muito que este homem não ter lido integralismo fosse verdade, mas não é. Eu li Gustavo Barroso, eu li o Miguel Reale, eu li o Plínio Salgado, eu li muitas outras coisas. E o Gustavo Barroso, assim, o João falando sobre o Ford me dá flashbacks do Gustavo Barroso, porque os argumentos são os mesmos. O argumento do judeu internacional é exatamente o mesmo. Dos capitalistas, e assim, e usar a palavra capitalistas como sinônimo de judeus, banqueiros, etc., é o argumento do Gustavo Barroso na década de 30. Cara, eu posso só ir além, porque da última vez eu tinha esquecido uma citação maravilhosa, porque é o seguinte, não é só que o Ford adorava as ideias que vão ser, né, o turbilhão que vão criar a besta nazi-fascista. Ele era um exemplo para Hitler, tá? Em 1923, o Chicago Tribune faz uma entrevista com o Hitler. Eu vou citar, tá? Vou citar aqui a entrevista, porque perguntaram pro Hitler o que ele acharia se o Henry Ford, se o Silvio Santos concorresse à presidência do Brasil, né? Se o Henry Ford concorresse à presidência dos Estados Unidos. Cito: gostaria de poder enviar alguma das minhas tropas de choque para Chicago e outras grandes cidades americanas para ajudar nestas eleições.
consideramos, eu, Hitler e o movimento nazista, consideramos Henry Ford o líder do crescente movimento fascista na América. Os alemães admiram particularmente sua política anti-judaica, que é a plataforma fascista da Baviera. Isso é o Hitler falando que ele considera o Ford a sua contraparte americana. Essa foi foda. Essa é foda. Essa, né, não, essa passou, né? Essa foi longe, cara. Essa, assim, ainda bem que eu te perguntei pra falar sobre isso de novo, porque essa aí você tava devendo. Essa aí foi arrebatadora. Eu acho essa fantástica, porque viram assim pro Hitler: Hitler, e esses nazismo aí? E aí o Hitler vira e fala assim: eu sou apenas um jovem. Quando eu crescer, eu quero ser nazistaço igual o Ford, tá ligado? O Hitler copiou o dever de casa do Henry